Vamos ler aqui uma passagem que está em Judas 1:9. Inclusive, já cheguei a falar um pouco sobre essa passagem, mas agora eu queria falar mais uma vez dela, só que de uma forma diferente. Diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Temos vários ensinamentos dessa passagem aqui. Tem um ensinamento que eu já trouxe referente que não se deve exagerar contra a autoridade do diabo, que é o que Judas vai falar aqui, né? Não se deve falar coisas que não convém, por ele ser uma autoridade, por ele ser poderosa, né? É a segunda maior autoridade, perdendo sempre para Deus, que é a primeira, né, autoridade que é soberano. E é sobre isso que eu queria falar. Muitos acham que por o diabo ele ser um anjo caído, por ele ser o anjo das trevas, não só o anjo das trevas, ele é o chefe das trevas. Muitos acham que ele não tem poder para nada. Muitos acham que qualquer anjo, ou até mesmo Miguel, ele tem poder para enfrentar e vencer Satanás. O que nesta passagem aqui deixa claro que Miguel, ele não tem este poder. Ele não tem. O Miguel e o Gabriel, ele é enviado por Deus para batalhar contra os demônios que são submissos ao diabo. Mas ele nunca vence uma batalha contra o diabo. Por quê? Porque todas as batalhas contra Satanás, quem se faz presente, quem vence é Jesus, porque só ele tem este poder. E isso é bíblico, essa passagem vai mostrar exatamente isso. Quando Moisés ele morreu, o diabo ele foi pegar o corpo de Moisés para, de alguma forma, já que Moisés foi grande em Israel, haver ali uma espécie de idolatria. E Miguel foi enviado para pegar o corpo de Moisés e esconder, como de fato ele fez. Só que para isso ele teve que pelejar contra o diabo, uma batalha que ele perdeu. A própria Bíblia diz isso. Miguel ele contendia e ele estava perdendo na batalha. Isso não significa que Satanás ele tenha prevalecido e ele tenha conseguido pegar o corpo de Moisés. Ele não conseguiu, mas por causa de quem? Por causa do poder de Miguel? Porque Miguel venceu o diabo? Não. Porque no momento que Miguel via que não ia vencer, ele clamou por Jesus. A Bíblia fala que ele disse que o Senhor te repreenda, ou seja, ele colocou Jesus à frente da batalha, pediu com que ele se fizesse presente lá para ele pessoalmente combater contra o diabo, porque ele não teve poder para vencê-lo e de fato ele não tem este poder. Quando alguns vão dizer assim: mas Miguel ele expulsou o diabo do céu. Isso mostra que ele tem mais poder do que o diabo. Isso não significa que Miguel tenha poder. Deus ele já havia determinado que Lúcifer ele cairia. Foi sobre a palavra do Senhor que Lúcifer ele caiu. Foi sobre a palavra dele. Assim como nós não temos poder para expulsar demônios, mas Jesus nos deu autoridade para usar o nome dele e sobre o nome dele os demônios são submissos e obedecem. Mas a autoridade não vem de nós. O poder não vem de nós, vem de Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu quando houve a batalha contra Miguel e o diabo. Miguel ele venceu sobre a autoridade e determinação de Deus, porque Deus havia determinado, Lúcifer vai cair. E quando ele disse a Miguel, vai, porque sobre a minha palavra Lúcifer ele cairá.
E ele caiu, foi sobre a palavra de Deus, foi sobre a determinação de Deus que ele caiu. Assim como sobre a determinação de Jesus e a autoridade de Jesus, a gente ora e os demônios são submissos, mas submissa a ele, submissa à autoridade dada por ele. Foi sobre esta autoridade que Satanás foi submisso e houve a queda dele. Miguel, ele não tem poder para isso, porque muitos pedem que Miguel e o Gabriel se façam presente, achando que eles têm o poder de batalhar contra o diabo. Eles são enviados para batalhar contra os mensageiros do diabo, porque eles são maiores e estão acima deles. Mas nas batalhas em que o diabo ele intervém, nas batalhas em que Satanás ele se faz presente, quem vence ele, quem se faz presente, quem peleja com ele, quem determina a queda dele não é Miguel e não é Gabriel, é Jesus quem se faz presente, é Jesus quem vence ele. Na batalha contra Miguel e o diabo pela disputa do corpo de Moisés, Miguel pediu que Jesus intervesse. Miguel chamou Jesus para que Jesus viesse ter com o diabo e vencer ele. Se ele tivesse poder para isso, ele não teria chamado por Jesus em meio à batalha. Isso prova que ele não tem. Então, em meio às batalhas espirituais, a melhor decisão a se tomar, a melhor presença que nós devemos desejar e pedir, ao contrário que alguns pedem a presença de Miguel, a presença de Gabriel, a presença que nós devemos pedir, que se faça presente no meio da igreja, porque ele pode todas as coisas. Ele não só pode destruir, repreender, dar ordem aos demônios e obedecer como ao próprio diabo, que é o chefe dos demônios, que é Jesus, é a presença dele, é sobre a presença dele. Não foi diante da presença de Miguel e de Gabriel que o Jordão se abriu, que o mar se abriu, que as muralhas de Jericó caíram, não, foi sobre a presença do Senhor. É tanto que ele ordenou que a Arca da Aliança estivesse na frente do mar, na frente das muralhas e na frente do Rio Jordão, que representava a presença dele no meio do seu povo. E quando a arca ela foi colocada de frente para o Jordão, com a presença dele o Jordão se abriu. Quando a arca foi colocada de frente para a muralha, com a presença dele as muralhas caíram. Não foi diante da presença de Miguel nem de Gabriel. Eles nem se comparam ao Senhor. Muitos acham que eles são grandes, eles são anjos de batalha. Eles pelejam de fato pela igreja, mas eles pelejam contra os anjos caídos que são submissos ao diabo. As batalhas contra o diabo, Miguel ele até vence sobre a autoridade de Jesus. Se Jesus determinar. Caso contrário, ele terá que clamar por Jesus para que Jesus intervenha e venha ter com o diabo, como ele fez na disputa pelo corpo de Moisés. Ele estava perdendo a batalha, ele não estava conseguindo e ele então chama o Senhor Jesus. Ele fala que o Senhor te repreenda, ou seja, que o Senhor venha ter contigo agora. Esta batalha agora vai ser com o Senhor, porque ele não deu conta, de fato ele não dá conta. Quem conhece a Bíblia, quem sabe o poder que Lúcifer ele ganhou de Deus como um querubim ungido, sabe perfeitamente que o único capaz de derrotar ele, o único que ele é submisso é ao Senhor Jesus, somente a ele. Ele não obedece mais ninguém, ele não se submete mais a ninguém. Somente Jesus ele tem o poder de derrotar ele, porque ele está abaixo de Deus, como a segunda maior autoridade em poder. E como Deus está acima dele, como a maior autoridade em poder, só Deus pode vencê-lo. Não é à toa que a Bíblia fala que nos últimos tempos, Satanás ele reunirá o seu exército para pelejar contra o povo do Senhor. E a Bíblia fala que Deus não enviará anjos para vir ter com Satanás e pelejar com ele. Ele está à frente da batalha para destruir o povo de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor vem ter pessoalmente com ele para derrotá-lo. Ele não manda Miguel, ele não manda
Gabriel, ele desce pessoalmente para batalhar com o diabo e prender ele, lançar ele no lago de fogo, né?